O comentário de Fabiano Baldasso sobre o Inter dos sonhos. O presidente Alessandro Barcelos pensa num time titular do Internacional que ele considera o time dos sonhos para a próxima temporada. É bom que se diga o seguinte, o Inter tem hoje uma base de time titular, boa base de time titular. Eu sempre falei bastante para você sobre as necessidades de grupo do Inter, e aí nós temos um problema, porque o grupo é fraco. Em reposições ele é fraco e nós sofremos na temporada. Tanto que a principal argumentação do Cudê, do presidente, de todo mundo, é que o Internacional não conseguiu sair de uma condição medíocre no Campeonato Brasileiro, porque em determinado momento teve que focar na Libertadores da América. Por que isso aconteceu? Porque o grupo era fraco. O Palmeiras também focou na Libertadores e foi campeão brasileiro. Então tem que melhorar o grupo. Mas o time, que é a proposta aqui do que eu quero dizer para vocês. O sonho do presidente Alessandro Barcelos sobre time titular do Internacional para a próxima temporada, para começar o ano, tem Rocher no gol. Tamo bem de goleiro. Concordo. Goleiro de ponta, mudou o Inter de andar. Concordo. E vai estar bem das costelas. Bustos na lateral direita. O Bustos teve instabilidades em 2023, mas terminou o ano muito bem. Vitão não teve um grande ano, mas a gente sabe que é um grande zagueiro. Aliás, o Vitão tem que assinar um pré-contrato com o Inter agora no começo do ano, porque em junho termina o contrato dele. Mas aí é outra história, para outro vídeo. Mercado, contrato renovado. René tem contrato com o Inter, tá? Esse é o sistema defensivo do Inter. Vamos agora, prestem atenção. Time dos sonhos do Barcelos, meio campo para frente. Vamos lá. Arangues abrindo o meio campo. Ó. Isso mesmo, com a saída do Johnny, Arangues abrindo o meio campo. Ele que teve 2 participações assim na reta final do Campeonato Brasileiro e foi muito bem, dando tudo que um primeiro volante precisa dar. Aí a linha de 3. Maurício, por enquanto não tem nenhuma proposta efetiva. Alan Patrick e Scarpa. Rapaz. E na frente, Ener Valencia e Lucas Alário, centroavante argentino. Este é o time dos sonhos do presidente Barcelos, comentado em bastidores, para começar a temporada de 2024. Contando aí, como vocês viram, com 2 possibilidades de contratações. E o time dos sonhos é treinado por Eduardo Cudê, que ainda não está certo. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês sobre essas 3 situações para ter esse time dos sonhos. O Cudê, o Alário e o Gustavo Scarpa. Vem com o Baldacinho. Mas sobre Eduardo Cudê, são 4 pontas para resolver. Não é só assinar com ele que está tudo alinhavado. Até acho que vai assinar. Mas são 4 pontas para resolver. Primeira ponta, proposta que ele tem de outros clubes. Uma confirmada, do Racing, que parece que ele disse não. E tem outras sondagens de outros clubes também. E são clubes importantes. Então essa é a primeira ponta. Segunda ponta, questão familiar. O Cudê tem trabalhado no Brasil sem a família dele aqui. E ele está com algumas questões familiares e o Inter está tentando providenciar que a família dele venha para cá morar com ele, para ele ter mais tranquilidade para trabalhar. Então tem uma questão familiar também, a gente sabe o quanto essas coisas são importantes. Terceira ponta, salário. Se o Inter quer renovar com o Cudê, é porque o Inter considera que ele fez um bom trabalho. E se ele fez um bom trabalho, ele vai querer aumento de salário. Justo. Então essa é uma questão que tem que ser tratada. Hoje, toda a comissão técnica dele ganha R$1 milhão por mês. E vai ter que ter um aumento aí. E a quarta ponta para resolver, e essa não é tão fácil, tá? É tempo de contrato. O Cudê quer assinar um contrato por 2 anos. E o Inter estaria disposto a assinar contrato por 1 ano. Então são algumas pontas importantes para resolver, para efetivar a continuidade de Eduardo Cudê no Inter. 2 anos é complicado, né? Contratar treinador por 2 anos. Né? Eu acho complicado. Internacional. Sobre Alário. Lucas Alário, centroavante argentino de 31 anos de idade, saiu da América do Sul, foi para o Bayer Leverkusen, o time do Arangues na época onde foi muito bem, e depois o Eintracht Frankfurt, o time do Borré. Como é que é o nome, Baldacinho? Como é que é o nome? Foi para o Bayer Leverkusen, o time do Arangues na época onde foi muito bem, e depois o Eintracht Frankfurt, o time do Borré.
Nossa, Ele fez esse muitos alemão gols lá. aí. Ele tem uma passagem bonita pelo futebol europeu até agora. Só que tem um grande problema. Ele tem 31 anos de idade. Ele teve uma lesão séria de joelho em abril e É não sempre o jogou joelho, mais. cara. É sempre o joelho. Como ele está clinicamente? Essa é uma análise que o Inter tem que fazer. Imagino eu que se o Internacional está fazendo todo o movimento para contratar esse jogador, é porque o Inter tem alguma informação de que ele está totalmente recuperado. Mas é Ou não. claro que o departamento médico do Internacional teria que fazer uma análise absolutamente minuciosa para saber se o jogador tem condições de voltar em alto nível em seguida, né? Centroavante, ele é centroavante de área, é fazedor de gols e seria um belíssimo nome. É um belíssimo jogador, seria um belíssimo centroavante para jogar ao lado de Ener Valencia, que é aquilo que a gente queria e que o Inter tem convicção também, de que o Ener Valencia renderia muito mais tendo um centroavante ao seu lado. Sobre Gustavo Scarpa, essa situação ela foi mudando. O primeiro a tentar o retorno dele ao Brasil foi o Atlético Mineiro, que ofereceu 2 milhões de euros. Nem conversaram, no mínimo o dobro. O Inter veio com o dobro. Cara, O Inter veio com o dobro. O Inter cara, sério, pensa, 4 milhões de euros, cara. Nossa, velho. se dispôs a pagar os 4, está disposto a pagar os 4 milhões de euros. Isso é muito dinheiro. Sério. Tipo, isso é muito dinheiro. Só que no começo da conversa, o Scarpa não parecia muito afim de voltar para o futebol brasileiro, porque ele não deu certo lá ainda. Ele estaria com uma vontade de continuar por lá, de tentar fazer uma história lá, para não voltar frustrado de não ter dado certo no futebol europeu. Mas isso parece que arrefeceu um pouco, tá? Porque justamente por isso, no começo, ele estava pedindo um salário muito alto, estava pedindo 2 milhões de reais por mês. Nossa, velho. Que é um salário absurdo, que é evidentemente que ninguém vai pagar. Mas agora ele entendeu que talvez seja melhor ele voltar para o Brasil e ele está fazendo movimentos diferentes. Ele entendeu que é melhor voltar pro Brasil. Resumindo, nenhum time na Europa quer o cara. Se o salário este baixou de forma significativa e teria a possibilidade. Aí tu vai me perguntar, Baldassi, são negócios próximos de estarem fechados? Eu não sei se eu posso dizer próximos, mas eu também não posso dizer que é um início de conversa. Tem negociação forte nos dois casos. Tem negociação forte nos dois casos com os jogadores que já assinaram que querem jogar no Internacional e com os seus clubes também. Tem andamento aí. Não é só o monitorando aquele que a gente fica puto, né? O Inter está monitorando. Não é só monitorando, não. São movimentos que estão acontecendo. E sempre lembrando para vocês, a partir da efetivação da continuidade de Kudê, e aliás, isso tem que acontecer logo, tem que acontecer nessa semana, o acerto com Kudê. Tem que acontecer nessa semana. Semana que vem é Natal, na outra é Ano Novo e na outra tá voltando a temporada. O charmoso gauchão. Então, a partir do acerto do Kudê, que deve acontecer nessa semana, aí o Inter começa a estudar o mercado, com indicações também do treinador, para fortalecer o grupo. E precisa de muita coisa para fortalecer o grupo. O grupo do Inter é fraco, o time é bom. E vai ficar ótimo se vier o Alário e o Scarpa, mas o grupo é fraco. São 6, 7 contratações, precisa de 2 pontas, precisa de meia, precisa de zagueiro, precisa de um lateral esquerdo, precisa de muita coisa, muita coisa. Então esses são os movimentos que vão ser feitos. Tá bom, gurizada? Um grande beijo no coração de vocês. Tá bom, seu Baldassinho. E tu, torcedor colorado, o que tu acha? Tu acha que o Scarpa vem? Não vem? É pra vir? Não é pra vir? É pra pagar tudo isso pro cara? Essa Babilônia de dinheiro? Não é pra pagar? Comenta aí, comenta aí.